dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, estou de volta no estúdio e a gente tem um monte de assuntos para tratar com vocês. Vamos falar de GPM, vamos falar do índice de confiança do comércio e tem uma série aí de outros pontos para abordar. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai abordar um pouco a GPM, que já vai dar uma prévia para a gente entender o que pode acontecer com a inflação de outubro. A gente vai ver problemas climáticos novamente afetando a inflação, então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Vamos ver a confiança dos serviços. Não lembro se a gente vai falar dos comércios, o serviço é do... Comércio. Do comércio, perdão, Débora, perdão, do comércio. Então, confiança do setor comercial, aí vamos ver para esse mês de outubro. Vamos falar também do nosso amigo Bob Fields III, que ataca novamente aí, foi cobrado aí pelo setor produtivo. Então, vamos discutir um pouco sobre tudo isso, né? Mas acho que a gente já pode passar para a agenda, né, Débora? Então, vamos ver o que está na nossa agenda, alguns balanços aí e bastante índice hoje, né? Agenda bem recheada, né? Exatamente, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. A gente tem uma agenda bem recheada de indicadores e falas também ao longo do dia. Lembrando que daqui a pouquinho começa o período de silêncio do Copom, então a gente não vai ter muitas falas de Roberto Campos Neto, mas hoje ainda tem para a gente repercutir. Então vamos começar. Hoje, antes da abertura, saiu o balanço da WEG. O balanço da WEG saiu bem cedinho, na Alemanha da Volkswagen e nos Estados Unidos da Caterpillar. Na Suíça a gente teve também balanço da UBS nessa manhã. E às 3h30 da manhã, na Europa, saíram várias leituras, primeiras leituras ou leituras preliminares do terceiro trimestre do PIB da França, Espanha, Alemanha, Itália e zona do euro como um todo. Por lá também teve índice de sentimento econômico e confiança do consumidor de outubro. Então, durante a manhã, aí, mais tanto balanços, tirando a WEG, e tantos balanços como os indicadores ficaram tomados pelo continente europeu, até por conta do fuso horário. Em seguida, 8 horas da manhã, a gente começa a ter uma série de indicadores aqui do Brasil. Então, saiu o IGPM de outubro, esse que a gente vai trazer com detalhes. Confiança dos serviços e do comércio, as duas saíram hoje também, medições da FGV. A gente vai trazer detalhes da confiança do comércio e, se der tempo, amanhã a gente passa a confiança dos serviços para vocês, até porque elas foram em direções contrárias e acho que vale a pena retomar. Hoje saiu o estoque de crédito de setembro também às 8h30 aqui. E nos Estados Unidos a gente continua tendo aquela divulgação, ou aquelas divulgações relativas ao mercado de trabalho. Então ontem a gente teve as criações de vaga no geral e hoje a gente tem o relatório ADP de criação de vagas no setor privado, já trazendo também um pouco de movimentação nessa manhã. Mas o que ficou aí com bastante destaque nos Estados Unidos foi o Departamento do Comércio divulgando o PIB do terceiro trimestre. Primeira leitura ainda, mas já suficiente para fazer um barulho, então já mexeu bastante com expectativa de juros e a gente vai trazer tintim por tintim disso. Por lá também saiu o índice de preços de gastos com consumo, o famoso PCI e o núcleo, só que essa não é aquela métrica tão olhada de perto, essa é a métrica trimestral. A que sai durante a semana é a mensal também, então essa é mais olhada de perto, mas já temos alguns impulsos vindo também do índice de gastos com consumo por lá desse terceiro trimestre. Em seguida, a gente tem, continuando aí a nossa agenda, até se puderem mudar para o pessoal de casa acompanhar com a gente, temos uma agenda voltada para os balanços no final do dia. Então, temos estoque de petróleo hoje, fluxo cambial semanal. E na China, 10h30 da noite, PMI industrial e de serviços, medição da NBS. Não é a medição da S&P Global, mas uma medição importante também, até para ver se elas vão na mesma direção ou não. Só que aí, depois do fechamento, a gente tem as empresas de tecnologia aparecendo na agenda. Então, Meta, Microsoft e a Airbus também hoje divulgam os resultados e ao longo do dia sai o CAGED. Então, a agenda de hoje bem voltada para balanços de tecnologia. O PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos também deve ganhar uma relevância maior. E aqui no Brasil, o IGPM e os índices de confiança. Vamos falar agora aqui da nossa abertura de mercado, né? Tem a notícia que a gente sugere todos os dias aqui.
PIB do terceiro trimestre aqui em destaque, também esses dados aí que vão acabar mudando aí, principalmente as Treasuries, né? Voltamos ao dia do marmota aí, vai cair, vai subir, vai ficar como a taxa de juros dos Estados Unidos. Mas na Ásia, o setor automobilístico parece que tomou algum protagonismo, né? Porque elevou a bolsa do Japão, fez cair a bolsa da China. Então, por que essa diferença, Débora? Bom, lá na Ásia a gente não teve uma bolsa com direção única, elas seguiram em direção contrária, na verdade em direções distintas, né? Contrária de quem? Depende do ponto de vista, mas em direções distintas. O Nikkei 225 ele foi puxado pelo setor automobilístico, então teve um fôlego vindo do setor automobilístico de outros setores. Então o Nikkei 225 continua naquela esteira que a gente vem observando há algum tempo já, de uma bolsa beneficiada por queda do iene, por desvalorização do iene, mas em outras regiões da Ásia a gente teve bolsas em queda. E por que essa queda ocorreu? Principalmente na China e mercados ligados à China. Por conta também dos veículos, né, e por conta do setor automobilístico. Só que no caso aqui, por conta do setor automobilístico elétrico. Então eu vou colocar para vocês o Hang na tela. O Hang hoje caiu 1,55%. Ele teve uma queda até maior do que outras bolsas, inclusive maior do que o Xangai Composto, por conta do peso que o setor automobilístico tem e nesses carros elétricos tem no Hang. E por que isso aconteceu? Por que esse movimento aconteceu durante a manhã? Na Europa, a gente teve a divulgação de alguns entraves para os carros elétricos chineses. E entraves para os carros elétricos chineses, até por conta de investigações que foram feitas lá e por conta dos subsídios de Pequim para a produção, a Europa optou por colocar alguns entraves para a importação desses carros e para a comercialização desses carros no continente ali. Então, isso trouxe um mau humor para a Ásia, o setor automobilístico elétrico acabou sofrendo nessa manhã e o Hang, por conta desse peso, foi aí uma liderança no campo negativo, então no terreno negativo. Por isso aí Hang está na tela, mas quando a gente for fazer o giro de mercado, se der tempo, eu falo um pouquinho do Xangai Composto, mas já adianto que ele foi na mesma direção. Vamos então agora para o Brasil, porque tem dado importante que saiu, né, essa manhã. O IGPM, que é o índice inflacionário que a GV calcula, ele teve uma alta bem considerável, de 1,52% aí nesse mês. O índice de inflação acelerou mais para o produtor, enquanto você teve uma alta do consumidor bem grande, mas você teve aí que o vilão foi energia elétrica para o consumidor, do mesmo jeito que a gente já tinha visto em IPCA 15, mas o produtor ele teve algumas particularidades que a gente já vai tratar sobre elas agora, daqui a pouco, né? Vamos primeiro ver como que foi o comportamento do índice em 12 meses e também em variação mensal. Olha só, assim, você vê assim, que o IGPM ele teve uma alta de 1,52% somente no mês aí de outubro, sendo que teve, então, você já está em 5,59% no acumulado. Então, você teve uma alta até de mais de 1 ponto percentual no acumulado em 12 meses, uma alta bem relevante. Só que o que puxou o índice, de fato, foi o IPA, que é o índice de preços ao produtor. Você teve aí uma alta de 1,94% do IPA, chegando em 5,9%. O IGPM ele tem uma característica muito peculiar, até por ele ser muito forte em índice de preços ao produtor também. Você tem quase 40% do índice é composto de preços ao produtor. Ele tem uma característica seguinte: ele é muito sensível a dólar. A gente teve uma alta muito forte de dólar nesse mês aí de outubro, né? A gente, talvez, se der tempo, a gente fale um pouco da questão do dólar agora nesse mês de outubro. Então, ele disparou por causa disso, mas também disparou por causa de problemas climáticos. Então, a gente vê que essa alta muito concentrada aí no índice de preços ao produtor agora, nesse mês aí de outubro. Se a gente for pegar o mais importante para a gente observar, que é o IPC, que é o que vai refletir o nosso IPCA, que é a inflação oficial que a gente mede, ela subiu 0,42, uma variação bem mais controlada do que o índice aos produtores. E chega em 4,42 no acumulado em 12 meses. Se a gente for fazer, não é muito certo a gente fazer isso, mas se a gente for comparar com o que seria a meta, né, a nossa meta está em 4,5%. Então ele ainda estaria dentro da meta, o IGPM, se a gente fosse medir assim. Porque o índice de preços aí do IGPM, no IPC,
ele é menos sensível ao dólar, ele é mais sensível ao que a gente observa também no IPCA. Então você teve essa alta aqui e a gente vai explicar o porquê já. E o INCC, que é o índice de preço da construção civil, subiu 0,67%, chegando a 5,72%. A gente tem uma arte também para ver os destaques, né? A FGV não abre, infelizmente, todos os índices que subiram ou caíram, então a gente não sabe aí se algum índice, outro índice que não foi divulgado no relatório da FGV teve alta ou queda, mas a gente vê aqui que as altas são baseadas basicamente em quê? Em minério de ferro, alta de dólar influencia muito o preço de minério de ferro por ser uma commodity, preço na China também influencia muito. Bovinos ao produtor, e o bovinos não é a carne, nesse caso é o próprio animal, 11,33%, onde que a gente tem produção de bovinos, né, no centro-oeste, afetado por estiagem e queimadas, né? Quem diria que queimar o Brasil inteiro ia começar a gerar problemas de preços? Carne bovina, mesma situação. Se o bovino está cara, a carne bovina ao produtor também está cara, 12,33%. Soja, outro bem produzido aí e sendo fortemente afetado em áreas de queimada e estiagem, 4,63%. E a tarifa elétrica ao consumidor foi o grande vilão para o IPC. Então, todos esses índices, eles refletem o quê? Uma alta de dólar e o resto problemas climáticos. Então, são os problemas climáticos que fizeram com que você tivesse essa alta considerável aí desses bens. Só que a gente vê, ó, que você teve, ó, a banana caiu, a banana tanto ao produtor quanto ao consumidor caiu, 7,71 e 12,51 aí de queda. Você teve queda também da cebola e da batata. Os alimentos estão em queda. Pelo menos nesse primeiro momento, esses alimentos aí que são mais hortifrutigranjeiros, a gente não, pelo menos não dá para saber se você teve outros alimentos que tiveram alta ou queda com maior destaque, até porque a FGV não divulgou, né? Ele só coloca alguns destaques principais, mas a gente vê, ó, o índice de preços ao produtor está se elevando justamente por questões climáticas. Então, queimar o Pantanal não foi uma boa ideia, isso aí está gerando aqui, está afetando o bolso já do produtor, então ó, não dá para a gente ficar acreditando aí que realmente isso aí seria uma ótima ideia, aí, porque vai afetar o produtor e no médio prazo isso daí vai acabar passando aí também para o seu bolso. Então, mais uma vez a gente vê aí efeitos climáticos afetando diretamente. Para quem achava que isso estava muito distante, olha lá, está afetando já. Você, produtor, e você, consumidor, vai ser afetado no médio prazo, Débora. A notícia aí que a nossa audiência estava esperando, os rolezeiros que já estão aqui no chat, era da banana cair, né? Então a banana caiu para o consumidor e vai parar de pressionar um pouquinho o bolso de vocês. Mas a gente tem aí, né, se a gente for pegar, né, tirando a banana e a sua piada que não dá para deixar a quinta série de lado, se a gente for pegar o IGPM, né, e para quem já assiste a gente há algum tempo, a gente vem alertando essa questão cambial impactando a inflação, principalmente ao produtor. Não é de hoje que estamos falando isso, né? Não é nenhuma novidade para vocês. Porque desde que a gente começou a ver essa aceleração do dólar, eu venho falando, olha, os preços ao produtor vão ser pressionados porque eles são mais sensíveis, normalmente são commodities, são negociadas no mercado internacional. A gente está falando de minério de ferro. A soja também é cotada no mercado internacional, então o dólar ele acaba pressionando sim o preço. Então, né, a soja fica mais cara de uma forma geral. Para o exportador, né, que está mandando para fora, ótimo, ele vai ganhar mais dinheiro com isso. Mas a gente tem que pensar, né, que começa a ter sim uma pressão inflacionária. E isso vai impactar porque, de certa forma, isso também vai chegar no bolso do consumidor quando for repassado. Não à toa também, né, a gente vem falando do INCC, que também acaba tendo umas sensibilidades ali a materiais, insumos usados na construção civil, que também vão ter essa sensibilidade. Então não é de hoje, não é de agora que a gente vem alertando isso. E justamente venho falando, essa pressão cambial que vem sendo feita com todos esses desagrados do mercado, não importa o quanto você acene, ele vai pressionar pelo câmbio por conta das questões fiscais, acaba sendo usado inclusive como justificativa depois para subir a taxa de juros, porque então se subir a taxa de juros, entra mais recurso aqui e controla o câmbio. Só que não é o que a gente está vendo acontecer, justamente porque tem uma pressão
bastante grande e bem exagerada do mercado no mercado cambial. E a gente vai falar daqui a pouquinho se der tempo. Mas aqui uma preocupação que a gente já vem mostrando para vocês que ia aparecer há algum tempo. Mas vamos seguir porque temos índice de confiança ao consumidor do comércio, né? Do comércio. Você tem um recuo, né, de 1,2% em outubro, né? O comércio é aquele setor que está basicamente acelerando sem parar desde o começo do ano, né? O brasileiro está com maior renda e tal. Chega em outubro, ele tem esse certo recuo. Até não sei se pode ser um pouco preocupante, porque a gente vai ter agora novembro, que é uma época que os últimos anos mostraram que o comércio costuma acelerar, principalmente por causa das Black Fridays e outras promoções aí que grandes varejistas fazem, e também dezembro, a época de fim de ano de compras de Natal, né? Mas, Débora, você que viu o dado, você que analisou o dado com mais calma, o que você pode falar para a gente aí sobre as características do índice de confiança do comércio? Bom, o índice de confiança do comércio, como o André já adiantou, recuou e ele trouxe alguns alertas, porque a gente vem realmente se aproximando do final do ano. Temos a Black Friday aí, que é uma época bastante importante para o setor varejista, principalmente, então isso deve ter aí um peso maior, e as compras de fim de ano também. Então, são dois pontos que normalmente impulsionam o comércio, mas que estão com uma certa incerteza ainda, não se tem uma certeza em relação ao desempenho da Black Friday e das compras de final de ano. Por que se tem essa incerteza? Eu vou explicar um pouquinho e aí a gente vai olhar os dados e ver que isso realmente está presente no índice de confiança do comércio. O setor comercial, ele está ali um pouco... até com a sua confiança diminuída mesmo, acho que esse é o melhor termo que eu posso usar, por conta também da alta dos juros. Para quem acompanha também a gente há algum tempo, a gente sempre fala que o varejo é um dos setores mais sensíveis à alta dos juros. Se a gente começa a ter uma alta maior de juros, ou uma expectativa de alta de juros, o varejo é o que primeiro sofre. Não só por conta ali de questões de bolsa e tudo, mas o varejo em si sofre, né? Porque a gente pensa às vezes, o varejo sofre é inversamente proporcional a juros. Nas questões, se a gente for olhar, por exemplo, uma ação de Magazine Luiza, de Casas Bahia, mas não é só disso. Por que isso acontece? A gente tem que entender, né? Não só que é inversamente proporcional, mas o porquê disso. E o porquê disso é justamente porque é um setor dependente de crédito. Dificilmente o brasileiro ele vai comprar itens, principalmente de maior valor, à vista. É uma coisa que não faz parte da realidade do brasileiro, não faz parte da realidade para a renda do brasileiro. Então, muitas vezes, o brasileiro precisa parcelar as suas compras, inclusive não só as de alto valor agregado. E se a gente começa a ter um crédito mais enxuto e um crédito mais caro, isso vai influenciar, sim, a confiança do setor comercial. Então, esse já é um primeiro ponto que afeta o varejo. Só que os custos também ficam mais caros, os custos financeiros do varejo ficam mais caros, porque a gente não pode esquecer que muitas vezes as empresas também tomam crédito. A maioria das vezes as empresas tomam crédito. E esse foi um dos pontos que acabou pressionando não só esse crédito mais enxuto e a dificuldade do brasileiro tomar crédito num cenário de taxa de juros mais altas, mas também do custo financeiro ficar mais caro. Então, os dois apareceram na pesquisa, os dois apareceram como fatores limitantes da confiança do comércio. Então, não à toa que o nosso índice da análise da situação atual caiu para 90,8 pontos, o ICOM, né, que é o índice cheio, para 89, e as expectativas ficaram um pouco mais lateralizadas, mas ainda ali com uma certa queda em relação a meses passados. Então, a gente viu o comércio com uma confiança acelerada, ganhando mais confiança, mas essa confiança sendo limitada principalmente pelos custos financeiros, e custo financeiro, quando a gente está falando, basicamente, de juros. Então, vamos pegar aquele gráfico que mostra o comportamento em relação ao mês anterior, ao ano anterior, para ver como é que está essa situação do comércio de forma comparativa. Em relação ao mês anterior, o índice de confiança do comércio caiu 1,2 pontos percentuais em relação a setembro, tá? Porque aqui já é medição de outubro, 2,2 pontos de queda na situação atual. Então, em relação a setembro, a confiança teve uma diminuição importante na análise da situação atual, e isso já começa a pegar, por isso que eu falei do alerta, situações ali de Black Friday e de compras de fim de ano, porque já tem uma proximidade muito grande.
e as expectativas caíram menos, assim como a gente viu na confiança do consumidor. Em relação ao ano passado, apesar de todos esses fatores limitantes e do crédito estar mais caro e mais enxuto, ainda a gente tem um setor mais confiante que o ano passado, tanto na análise da situação atual, como nas expectativas para o futuro e no índice de confiança como um todo, porque o comércio ele vem de uma situação muito prejudicada. Se a gente pega setores principalmente varejistas, eles tiveram anos muito complicados. Então, apesar de todas essas limitações, a confiança ainda está melhor do que no ano passado. Mas a gente começa a ver essa perda de fôlego da confiança do comércio, principalmente por questões de juros. E a gente já vai aproveitar para emendar a próxima notícia, né, falando de juros altos, porque o Roberto Campos Neto tomou uma bronca, né, foi cobrado aí pelo presidente da Cosan por conta justamente do aumento da Selic, né? Exatamente. Nossa, Campos Neto. Falta pouco, 2 meses aí para a gente poder parar de falar de você aí com tanta frequência. Vai ser só aqueles analistas para confirmar viés aí dos grandes jornais. Mas ele estava lá para variar num evento, falando aí sobre o que o Brasil precisava fazer, o nosso ministro, nosso grande presidente independente do Banco Central dando pitaco nos diversos órgãos executivos, falando aí como que o Ministério da Fazenda deveria agir e tudo mais. Aí, a certa altura do campeonato, chegou o presidente da Cosan falando aí sobre o patamar da Selic. Ele falou basicamente o seguinte, esse patamar da Selic não dá para a gente fazer investimento. Com esse nível de investimento, a gente vai ter que reduzir a oferta, porque a gente vai ter que reduzir o nível de produção presente. Eles não estavam nem falando aí de investimentos. Vai ter que reduzir o nível de produção presente. Isso aí pode gerar inflação no futuro, porque a gente está produzindo menos. Uma lógica bem tranquila de você entender. E o Campos Neto respondeu, não, eu não estou vendo tal possibilidade, porque mesmo com a alta da Selic, eu continuo vendo um fluxo de crédito assim constante. A Selic não vai afetar vocês e o fluxo de crédito. A Selic, ela só vai conseguir afetar o excesso de demanda, as pessoas que estão procurando por mais serviços, por mais compra de bens. Não, vocês vão continuar conseguindo investir, produzir e aumentar a oferta da economia. Gente, é básico, a lógica, se você pegar qualquer mecanismo de transmissão de política monetária, até eu falo para o nosso querido Bob Fields III aí, está no site do próprio Banco Central, você consegue achar no site do Banco Central o mecanismo de transmissão monetária que fala que uma das coisas que a Selic alta faz é encarecer o custo de crédito. Sim, está lá, Campos Neto, está lá. Então, sim, isso vai afetar. Um dos objetivos de aumentar a taxa Selic é reduzir a produção para gerar mais desemprego. É base isso, é base, eu não estou falando que é certo, isso daí é o que acontece. Até o presidente da Cosan está completamente com razão nesse caso, que ele vai falar, você com esses juros abusivos, vocês vão conseguir fazer com que a gente tenha aumento no preço do etanol, porque não vai ter como produzir, não vai ter como financiar a produção de etanol. Isso vai acabar aumentando. Ele deveria saber que é isso, ele sabe que vai aumentar alguns bens como o etanol, mas vai reduzir porque alguns outros bens, principalmente do setor de serviço, por via de salário. Por isso que a gente tem que lembrar sempre que a escolha de você fazer um controle inflacionário, ela não é técnica, ela é política. Porque o que o próprio presidente da Cosan fala, ele fala, sua política vai aumentar o meu preço. Então ele está jogando assim nos interesses dele, está reclamando porque vai afetar a quantidade de bens, de bens que ele consegue vender, vai afetar a produção dele, vai afetar o lucro dele, mas para o Campos Neto beleza, porque vai reduzir a inflação, mesmo aumentando a gasolina, vai reduzir o salário aí das pessoas que trabalham com serviço, que trabalham no comércio, e aí você vai controlar a inflação na média. Então, o Campos Neto deveria entender que realmente com essa taxa de juros que está muito acima, você está estrangulando o setor produtivo. Você vai fazer não que o setor produtivo pare meramente aí de investir, ele vai parar, ele vai reduzir a produção. Reduzindo a produção, você vai aumentar o desemprego, você vai diminuir a renda, você vai dar prejuízo para todo mundo. Então é isso que os caras estão falando. É impossível você produzir com uma taxa de juros nesse nível. Você está
reduzindo e dificultando o custo de crédito. As empresas vão ter que se financiar pelos recursos próprios, elas não vão conseguir no mercado pegar crédito. Então, sim, você não entendeu ainda como funciona o controle inflacionário, Campos Neto? Sim, você está reduzindo a oferta. Você tem que reduzir a oferta, não tem jeito. Isso aí até para a teoria liberal isso faz sentido. Então, Campos Neto, me assusta que o presidente da COSAN parece entender mais de controle inflacionário do que você, que ganhou 3 vezes o prêmio de melhor presidente do Banco Central. Me assusta realmente isso aí. Você tomou essa porrada aí, não literária, né, mas essa porrada simbólica aí, essa chamada, e com toda razão. Porque você agora vai começar a afetar a produção. Você vai começar agora a afetar os bilionários. Vamos ver se agora que vai afetar o andar de cima, você começa a colocar um pouco na mão da consciência. Ah, mas na verdade não vai adiantar, porque você vai sair, vai virar comentarista, né? Então, acho que nem assim vai adiantar, né? Deviam ter cobrado antes do Campos Neto. Pois é, e aí o que o André falou tem toda a razão e o que o presidente da COSAN falou também tem toda a razão. E quando a gente pega dados e todas essas, por exemplo, esses índices de confiança, por isso que uma coisa está muito ligada à outra, todos eles aparece o custo de crédito. Não tem um que não aparece. Se a gente pega os PMIs, por exemplo, os índices dos gerentes de compras da S&P, o que aparece como fator limitante para o Brasil ou para o próprio índice de gerente de compras? O custo do crédito, ele está lá como um dos principais fatores. A gente viu hoje o índice de confiança do comércio. O que está ali como fator limitante? O crédito, o custo do crédito, o custo financeiro da empresa, que é o quanto ela vai ter ali de custo, por exemplo, com juros. Se a gente pega não muito longe da gente aí o índice de confiança da indústria que a gente trouxe para vocês, o que estava ali como fator limitante? O custo de crédito. E, gente, se sobe o custo de crédito e a produção fica mais cara, onde vocês acham que vai parar esse aumento de custo no final da linha? Onde vocês acham que vai passar? Para que preço vocês acham que vai passar? Então, esse também é um ponto que a gente precisa pensar. E não só isso, é um freio de mão, como o André mesmo explicou. Porque se a produção vai ficar mais cara, vai se produzir menos, vai demitir gente. E aí sim, a gente tem o estrangulamento de alguns setores urbanos, a custo de quem? Né? Ou a custo do quê? Então, né, Roberto Campos Neto está conseguindo aí o que queria e está conseguindo até enfurecer aí o setor produtivo do Brasil. Quem diria, né? Roberto Campos Neto conseguiu. E vamos ver, né, se ele vai entregar a inflação dentro da meta ou se ele vai pedir música na TV. Só para a gente finalizar rapidinho, eu lembrar uma coisa aqui que ficou bem, que agora você me chamou a atenção nessa questão, né? Porque saiu também o Vampirão esses dias aí, estava falando do sucesso econômico dele, lá o Temer, né? Falando aí que ele conseguiu controlar bem a inflação, né? E você vê que o controle inflacionário do Temer, ele basicamente foi o seguinte: ele aumentou preços administrados, ou seja, aumentou o preço de botijão de gás, aumentou o preço de gasolina, aumentou o preço da tarifa elétrica, aumentou o preço de etanol. Então você teve um aumento de preço bem acima dos demais desses itens. Só que o que reduziu de preço? Serviços. Aí reduziu o preço aí do vestuário, reduziu o preço da cabeleireira, da manicure, do comércio, do barzinho, da alimentação fora de casa. Por quê? Porque não teve aumento de salário mínimo. Então, a política mais eficaz para controle da inflação e que ninguém conta não é aumento de Selic, é não ter aumento real do salário mínimo. O Temer, ele não foi um sucesso porque o Meirelles é um gênio da economia e tudo mais. Não, porque ele não aumentou o salário mínimo. Claro, o Paulo Guedes e o Bob Fields conseguiram, hein, a genialidade de conseguir ter inflação sem aumento real do salário mínimo, né? Então, parabéns aí aos envolvidos. Ele conseguiu isso, né? Mas é isso que consegue gerar. Então, gente, a escolha de controle inflacionário é uma questão política. Por isso que a gente tem que até começar a pensar assim, é real essa meta que a gente tem? Para onde vai o corte? Será que esse corte aí realmente, essa inflação que está sendo observada não é um preço a se pagar pelo desenvolvimento, porque está aumentando renda de trabalhadores? Então a gente tem que começar aí a pensar nisso. Vamos dar os recados aí, Débora, depois que a gente pistolou tanto já hoje? Vamos sair de Campos Neto para Mujica, que coisa linda, viu? Porque amanhã, gente, dia 31 de outubro, às 8 horas da noite, vai ter a estreia mundial do documentário Conversas com Pepe Mujica. A gente sabe a importância que esse cara tem aí, presidente do Uruguai, o seu fusquinha azul, uma
referência para todo mundo que é de esquerda da América Latina, uma liderança assim que já é histórica, e um dos maiores nomes da esquerda da América Latina aí do século XX, do século XXI. E vai ter o documentário aí amanhã. Então, para não perder isso, já se inscreve em clmercado.com.br, vai tocar o sininho lá, 8 horas da noite, ele toca e você vai ser avisado, porque é imperdível, gente, é imperdível. Para quem é fã do Mujica aí, que nem nós, aí, se você for fã do Mujica, acredito que seja, vai valer muito a pena. Então, vá lá, escreve no link aí para não perder. Débora? E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblat. Dobradinha de Guga Noblat hoje, né? Porque ele estava mais cedo aí em detalhes com a Roberta. E agora vocês estão em excelente companhia. A gente volta amanhã para trazer as atualizações da economia e do mercado. Um beijo e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. É amanhã, turma, o nosso encontro para assistir o lançamento mundial do filme Conversas com Pepe Mujica, que é baseado aqui nessa obra linda do Fabian Restivo. Acabou de ser lançado esse livro. O documentário vai ser lançado amanhã, 8 horas da noite, uma exibição única, aberta para todo mundo. Um abraço e até amanhã. O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos. A emergência climática avança ano após ano. A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso, que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.